Olá, tudo bem? Quer conhecer um pouco mais da língua portuguesa? Então vem comigo, vamos estudar agora as orações desenvolvidas ou reduzidas. No decorrer desse nosso bimestre, dessas nossas últimas aulas, nós falamos de orações subordinadas adverbiais, lembram? São aquelas orações que apresentam uma circunstância de tempo, de causa, de consequência. E essas orações, elas vinham sempre introduzidas por uma conjunção subordinativa, e o verbo sempre vinha conjugado. Agora, pessoal, nós vamos falar das orações reduzidas. Ana Paula, o que é isso? Lembra que na minha última aula eu falei para vocês que, às vezes, as orações elas não precisam ser introduzidas por um conectivo para que elas tragam alguma circunstância. Pois é exatamente aí onde se enquadram as orações reduzidas. As orações reduzidas, elas não são introduzidas por conjunções, elas não são introduzidas por pronome relativo, assim como as orações desenvolvidas. Elas vão vir sem conectivo, né, sem a conjunção ou sem o pronome relativo, e o verbo da oração aparecerá em uma das três formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nessa primeira oração, eu tenho: por ser sempre assim, já nem acredito nela. Observa, pessoal, que o meu verbo, ó, ele está no infinitivo. Eu não tenho conectivo, esse por aqui é uma preposição. Ele não é uma conjunção, ele é uma preposição, então eu não tenho conectivo. E o meu verbo, ele aparece no infinitivo. Esse é um exemplo de oração reduzida. Mesmo sem o conectivo, a gente consegue identificar a ideia, a circunstância que a oração traz. Observa como é que ela ficaria se fosse desenvolvida. Eu teria o conectivo, ó, visto que é sempre assim, já nem acredito nela. O meu verbo agora está conjugado. O verbo ser aqui dessa oração reduzida, ele está aqui conjugado. Está na terceira pessoa do singular. Tanto essa oração, por ser sempre assim, como visto que é sempre assim, são orações subordinadas adverbiais que dão ideia de causa. A diferença é que essa primeira oração, ela se apresenta como oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. Por quê? Porque ela não tem o conectivo, ela não tem a conjunção, não é introduzida por a conjunção, e o verbo está no infinitivo. Já essa oração aqui abaixo, ela é uma oração desenvolvida. Eu tenho o conectivo e o meu verbo está conjugado. Assim como as orações podem ser reduzidas de infinitivo, elas também podem ser reduzidas de gerúndio, como nós temos nesse exemplo. Terminadas as suas tarefas, você poderá ir ao cinema. Observa que, mais uma vez, a minha oração não é iniciada por uma conjunção, não é introduzida por um conectivo, e o meu verbo agora está no particípio. Nesse caso, agora, eu tenho uma oração subordinada adverbial, condicional, reduzida de particípio. Mesmo sem o conectivo, eu consigo identificar qual é a ideia que a oração, qual o valor semântico, a circunstância que a oração expressa. Se eu fosse desenvolver essa oração, eu poderia utilizar o conectivo caso, por exemplo, que é um conectivo que dá a ideia de condição, e eu iria lá e conjugaria o meu verbo, caso termine as suas tarefas. Esse exemplo aqui é uma oração desenvolvida, o exemplo acima é uma oração reduzida de particípio. No terceiro exemplo, eu tenho: chegando ao portão do colégio, ligou para a sua mãe. Observa que eu não tenho minha oração não é introduzida por um conectivo e o meu verbo está no gerúndio. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. É uma oração que dá ideia de tempo, né? Dá ideia de tempo. Se eu for lá e desenvolver essa oração, eu poderia colocar o conectivo. Assim que chegou ao portão do colégio, ligou para a sua mãe. Então, essa minha primeira oração é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio, e essa minha segunda oração é uma oração desenvolvida, também temporal, também subordinada adverbial temporal. Então, a gente percebeu que as orações, elas podem ser reduzidas ou desenvolvidas. Toda vez que você ouvir esse termo oração reduzida, é porque a oração subordinada ela não apresenta o conectivo e o verbo dessa oração subordinada aparecerá em uma das três formas nominais: no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Lembrando, pessoal, que as orações subordinadas substantivas, elas só podem existir as reduzidas de infinitivo. As orações adjetivas e as orações adverbiais, eu tenho reduzida de
infinitivo, gerúndio e particípio. Mas as orações substantivas só existem as reduzidas de infinitivo, ok? Então, a gente se encontra na próxima aula para continuar o nosso estudo sobre a língua portuguesa. Tira as dúvidas aí com seu professor de sala. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau e fiquem com Deus.